Oi pessoal, vamos falar agora sobre implantes e chips. Vou trazer para o dia a dia de vocês, para que vocês possam identificar se tem alguma coisa assim na vida de vocês, se está acontecendo isso com vocês. Às vezes você vai para a rua, você tem uma discussão no trânsito, ou você tem uma discussão em casa, ou você tem um sonho muito pesado à noite. E depois daquilo, você entende que você está um pouco aérea. Um pouco tipo... É como se você tivesse chipada, mas é um chip negativo, tá, gente? E é um chip, muitas vezes ele até se materializa fisicamente. Então, para que serve esse chip? Deixa eu trazer a ideia, né? O clássico, né? O exemplo mais clássico. Eu vou para o sinal, pego uma discussão no sinal, ou então, não vamos para o trabalho. Vou para o trabalho, peguei uma discussão no trabalho. Baixei minha frequência vibracional. Discuti, cheguei em casa, não liberei aquela emoção, não perdoei, não fiz minhas orações. Me deitei com aquilo no meu mental, né? E está lá nos meus campos também emocionais e espirituais. Então, quando eu dormi, que todos nós saímos do corpo, né, quando a gente dorme, o que é que acontece? Eu vou lá dar uma visitinha aos campos de dimensões de baixa frequência, e quando eu chegar lá, porque é natural, isso acontece com qualquer um que baixar a frequência, então seres desses lugares vão dizer: nossa, ela gosta de confusão, né? Ela se meteu com a energia da confusão. Ou então, ela gosta muito de usar álcool, ela gosta muito de usar drogas, ela gosta muito de festas ou de, como é que eu vou falar? De festas, para não repetir a palavra prostituição ou coisas do tipo, que não tem nada a ver prostituição com festa, né, gente? Por favor, só estou falando assim para vocês entenderem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chipar essa pessoa. E o que seria chipar? Vamos colocar um chip, literalmente, igual a gente tem um chip no celular. Para quê? Porque quando ela estiver fazendo determinada coisa que eu necessitar dessa energia para me manter aqui, então eu vou ao encontro dela. Eu gosto muito quando ela bebe muito. Vou chipar ela, porque quando ela for beber, eu vou beber muito com ela. Então, por isso que tem pessoas que bebem dias seguidos e a gente fala assim, a gente que acha que aquilo não é normal, fala assim: nossa, como é que aquela pessoa está bebendo tanto? Não é a pessoa que está bebendo, é a entidade que está bebendo naquela pessoa, tá? Isso também tem a ver com os obsessores e os implantes, tá, gente? Então, tudo muito interligado. Mas mesmo assim, algumas pessoas têm um implante e não têm, tem implantes e chips e não tem obsessores, ou tem obsessores e não tem implantes e chips. Não é muito comum, a maioria das vezes tem tudo isso em conjunto. E às vezes você também não consegue detectar, nem em trabalhos de apometria, se não for de multidimensional. Por quê? Não é porque eu estou falando porque eu sou terapeuta multidimensional não, tá, gente? Presta atenção. Porque às vezes esses trabalhos, ou esses chips, ou esses implantes obsessores, eles estão no oculto do oculto. Então é necessário desenvolver um trabalho muito profundo e realmente você está trabalhando com seres de uma dimensão muito grande, que eles podem mexer no seu arcástico e ir lá, tanto em suas memórias, que às vezes todo esse trabalho foi feito no oculto do oculto. O que seria o oculto do oculto? Quando eu for falar em magia, aí vocês vão entender melhor. Mas vamos voltar para os chips. Então, assim, você é chipado. Geralmente pessoas chipadas, elas têm essa reação que eu falei pra vocês, elas ficam meio que aéreas, sabe? É tipo assim, quando você vê uma pessoa e você fala assim: nossa, não presta atenção em nada, nossa, você não consegue ler isso aqui, nossa, você não consegue assistir isso desde o começo até o fim. Eu conheço muita gente que é assim. Eu tratei muita gente assim na mesa multidimensional. E a gente até fala assim: nossa, essa pessoa é retardada, nossa, essa pessoa é lesa, nossa, essa pessoa é isso e aquilo. Eu tô falando termos aqui usados aqui no Nordeste.
Então essas pessoas, quase que 100% das vezes, elas são pessoas que estão chipadas. E, gente, e uma das coisas piores para quem está chipado e quem está implantado, ou quem está com obsessores, é tomar medicamentos para dormir. Tem muita gente que vai me criticar por isso, mas eu vou explicar a vocês por quê. Porque vocês vão ser literalmente drogados para dormir, né? E quando isso acontece, vocês vão perder ainda mais o domínio de vocês. E o espírito, os corpos espirituais de vocês vão frequentar lugares onde vocês vão ser cada vez mais chipados, implantados e obsediados. Então, por isso que é necessário uma limpeza. Vocês entendam uma coisa, definitivamente, prestem atenção, englobe isso aí, tanto obsessores quanto os chips e implante. Veja só, vou dar só um exemplo, tá? Deixa eu trazer o exemplo da bebida. As pessoas falam assim, eu vou beber para esquecer, eu vou beber para me divertir. Ou então, eu vou tomar essa medicação para dormir, para esquecer, eu preciso apagar. Ou então, tudo bem, existem casos que sim, é necessário, tá, gente? Quando é um caso extremo do extremo, você tem que usar a droga porque você tem que apagar, simplesmente, né? Fisicamente, seu corpo já não aguenta. Mas que isso não seja mais de uma, no máximo 3 vezes. Vou explicar a vocês por quê. Quando a gente tem esse problema de obsessão de chip ou de implante, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar onde está o problema para a gente retirar isso. E se a gente se drogar, a gente vai alimentar cada vez mais isso. E chega um período que a pessoa não está vivendo, ela está literalmente vegetando. Vocês observem que pessoas que têm o hábito de tomar medicação para dormir, elas ficam assim, elas são aéreas o tempo inteiro. E elas não têm hiperfoco em nada, elas não conseguem se concentrar em nada. E é como se elas vivessem literalmente com venda nos olhos. Sabe, coisas muito simples e muito lógicas para elas são coisas assim, que foi? Ou então, tipo assim, eu faço muito uma comparação assim, como se você estivesse tentando ir e de frente para você tivesse uma parede e poucos centímetros do lado tivesse uma porta, só que você não consegue desenvolver a capacidade, porque você está chipado, implantado ou obsediada, de entender que poucos centímetros do lado está uma porta e você fica indo e vindo batendo na cabeça, indo e vindo batendo na cabeça, indo e vindo batendo na cabeça. E isso não é porque você é burro, isso não é porque você não entende, porque na maioria das vezes, não todas as vezes, claro, desculpem a realidade, são pessoas extremamente inteligentes e capazes de resolver tudo na vida delas. Mas elas estão chipadas, implantadas, obsediadas. Então, assim, elas não estão usando a consciência ou o inconsciente delas. Entende? Porque elas não estão tendo o próprio domínio. Então, é necessário uma retirada de tudo isso, desses chips obsessores ou implante. E quando a gente faz esse trabalho, é impressionante que acontece isso, ó. É como um estralo na pessoa. É literalmente, isso estava acontecendo. Eu não estava vendo isso. Porque por mais que quando você está obsediado, implantado ou chipado, uma pessoa chegue na sua frente, a pessoa vai rodar a baiana, ela vai falar o que for na sua frente, mas você não vai entender. Porque você está literalmente no... Eu já vivo assim, né? E ainda fazendo assim, pior ainda. Então, acontece muito isso. Nossa, eu vou falar para vocês, de 90% dos casos que eu conheço, ou de pessoas que eu já vim ajudando, menos de 2% as pessoas não estavam obsediadas, chipadas ou implantadas. E eu digo a vocês que teve pessoas que eu fui retirar os chips, implantes, e a pessoa sentiu literalmente a cabeça mexendo, sentiu alguma coisa por dentro ou no pescoço. Estavam sendo retirados os chips e implantes, né? Eu faço isso também com a mesa multidimensional arcturiana, porque eles retiram os chips e implantes, mas ficam como se fosse, vamos falar de uma linguagem mais popular, como se fossem buracos, né? Que nos nossos corpos, né? Que são espirituais, mentais, etéreo e físico. E eles vão lá. Além deles retirar, vem outra equipe, né? Que dá energia ancorada na mesa. E eles saem, como se fosse reestruturando aqueles buracos que ficaram feitos nos campos emocionais, espirituais, etéreo e físico. E no físico a gente vem com a medicação, né, natural ou alopática, cada um faz o que quer.
Então, além de ser retirado, a gente coloca um macacão prateado nessa pessoa, que é tudo energético, tá, gente? Mas prestem atenção para o vídeo seguinte que vocês vão entender uma coisa. Eu vou falar sobre larvas astrais, parasitas, que podem estar na parede da casa de vocês ou que pode estar no trabalho de vocês. E isso também pode trazer para a vida de vocês obsessores, chips e implantes, porque tudo tem a memória e tudo tem, como se fala, meu Deus, as entidades, tá? Então, essas próprias paredes da casa de vocês, do lugar que você frequenta, do trabalho de vocês, podem estar trazendo isso para vocês. Além do trabalho, lugares que são muito fortes, que tem muito isso, é o quê? Igrejas, cemitérios e hospitais. Perguntem-me por quê. Cemitérios, pessoas que acabaram de desencarnar e muitas vezes não foram retiradas. Hospitais, porque está entre a vida e a morte, então ali tem todo um conjunto de entidades. E igrejas, porque entidades muitas vezes vão para lá para receber orações. Então, acontece muito isso, além do trabalho da nossa própria casa. Então, acompanhe o segundo vídeo, o terceiro, o quarto, o quinto, eu não sei como é que esse vídeo vai entrar. Então, vocês vão entender, tá certo? Se inscreve aqui, deixa teu like e compartilha.